Entre telas manchadas de cor e pincéis que pareciam tocar a alma, Cíntia descobriu um mundo que jamais havia imaginado. O casamento lhe dava segurança, mas também um vazio silencioso que a consumia. Foi no olhar enigmático de Arthur, um pintor de gestos firmes e palavras rarefeitas, que ela reencontrou o arrepio da vida. Entre poses roubadas e toques sutis, nasceu uma chama que nenhuma promessa poderia apagar. E enquanto o pincel corria sobre a tela, o desejo a dominava, transformando cada encontro em pecado e arte. Inscreva-se no canal, curta e comente para mais vídeos. O sol da manhã atravessava as cortinas finas da sala, espalhando feixes dourados sobre os móveis antigos. A casa de Cíntia parecia pedir renovação, como se cada parede descascada clamasse por uma nova vida. Foi por isso que ela convenceu o marido a contratar alguém para pintar todo o interior. Uma decisão simples, quase banal, mas que mudaria sua vida de forma irreversível. Quando a campainha soou, Cíntia desceu as escadas lentamente. Vestia um vestido leve, de tecido claro, que balançava ao compasso de seus passos. Ao abrir a porta, o impacto foi imediato. Arthur estava ali, alto, de ombros largos, olhar intenso e mãos firmes, segurando uma caixa de ferramentas e um balde de tintas. A camisa cinza, já manchada de cores, grudava no corpo marcado por músculos discretos, mas definidos. Seu cabelo castanho, desalinhado, caía ligeiramente sobre a testa. "Bom dia." A voz dele era grave, firme, e ressoou em Cíntia como uma vibração inesperada. "Bom dia," respondeu ela, controlando o tom para não deixar transparecer o sobressalto. "Você deve ser o pintor." Arthur sorriu de leve, um sorriso quase tímido, mas cheio de mistério. "Exato. Vim deixar essa casa de cara nova." Ela abriu espaço e ele entrou. Cíntia o observava enquanto ele caminhava, atento, analisando as paredes, como quem estudava uma tela em branco. Havia algo nele que a incomodava e a fascinava ao mesmo tempo. Aquela aura de homem, que sabia exatamente o que fazia, mas que não precisava se exibir. Enquanto Arthur retirava os plásticos e preparava os pincéis, Cíntia fingia estar ocupada com papéis sobre a mesa, mas não conseguia deixar de espiar. O modo como ele enrolava as mangas, revelando os antebraços fortes, fazia com que ela sentisse uma estranha onda de calor. Seu casamento com Marcelo já não era o mesmo há tempos. Embora fosse estável, havia se tornado frio, previsível, marcado por conversas práticas e noites silenciosas. Cíntia havia aprendido a se conformar, mas bastou a presença de um estranho para que a sensação de vazio se transformasse em fome. Arthur percebeu o olhar dela, ainda que disfarçado. Com naturalidade ergueu o rosto e encontrou os olhos de Cíntia. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. "A senhora prefere um tom mais claro ou mais marcante para esta sala?" Perguntou, a voz baixa, mas firme. "Pode me chamar de Cíntia." Ela respondeu, sem conseguir evitar que sua voz saísse levemente trêmula. "Acho que prefiro algo que dê vida, mas que não seja pesado demais." Arthur assentiu e voltou-se para as latas de tinta. "A cor certa pode mudar completamente o ambiente. E às vezes, até quem vive nele." Disse quase como quem confidencia um segredo. As palavras, aparentemente simples, ecoaram em Cíntia de forma estranha, como se ele tivesse lido seus pensamentos mais íntimos. Ao longo do dia, Arthur trabalhou concentrado. Cada pincelada parecia carregar uma sensualidade implícita, como se o ato de pintar fosse mais do que um ofício. Ele movia-se com calma, os músculos dos braços se contraindo sob a camisa, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som suave das cerdas deslizando pela parede. Cíntia tentava se manter ocupada, mas era impossível não observar. Quando ele esticava o corpo para alcançar as partes mais altas, ela sentia uma onda de calor subir-lhe pelo ventre. Quando ele limpava o suor da testa com o dorso da mão, ela tinha que respirar fundo para não se perder na cena. No intervalo do café, Arthur se aproximou da cozinha. "Me posso pegar um copo de água?"
Perguntou. Claro, ela respondeu, indo até a geladeira. Ao entregar-lhe o copo, suas mãos se tocaram de leve. Foi um contato mínimo, rápido, mas suficiente para que ambos prendessem a respiração. Os olhos dele se fixaram nos dela, e Cíntia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Obrigado, disse ele, mas a voz soou mais grave, quase carregada de algo que ela não ousava nomear. Ela desviou o olhar, tentando retomar o controle, mas era tarde demais. Aquele homem havia quebrado sua muralha de indiferença. Ao final do dia, a sala já exibia um novo brilho, mas dentro de Cíntia, algo havia mudado ainda mais. Ela se viu diante do espelho à noite e quase não se reconheceu. Havia um rubor em seu rosto, um brilho em seus olhos que não via há anos. O simples fato de lembrar do modo como Arthur a olhara bastava para que o coração acelerasse. É só atração passageira, tentou convencer-se. É só porque ele é diferente, misterioso. Amanhã vai passar. Mas no fundo, sabia que não era verdade. Nos dias seguintes, Arthur retornou para concluir os cômodos restantes. E cada novo encontro era um desafio para Cíntia. O marido, sempre ausente, sequer percebia a mudança no ar. Mas ela percebia. Ela sentia o modo como ele se inclinava perto dela para mostrar a tonalidade de uma cor. O jeito como seu perfume simples, misturado ao cheiro de tinta, parecia embriagá-la. Os olhares, que ainda que discretos, permaneciam mais tempo do que deveriam. O desejo não nasceu de um gesto escandaloso, mas de pequenas fagulhas, silenciosas, perigosas, que cresciam a cada instante, e quando Cíntia se deu conta, já estava perdida no labirinto que Arthur, o pintor, havia começado a desenhar em sua alma. O segundo dia de trabalho começou cedo. O som metálico da escada sendo apoiada contra a parede ecoou pela casa, despertando em Cíntia uma estranha ansiedade. Ela havia passado a noite inteira se revirando na cama. O rosto de Arthur voltando em sua mente como se estivesse impresso em sua pele. Marcelo, seu marido, havia saído ainda de madrugada para uma viagem de negócios. Quando Cíntia desceu as escadas, encontrou Arthur já concentrado, os traços do corpo destacados pela claridade que atravessava a janela. Bom dia, ela disse, tentando soar natural. Bom dia, Cíntia, respondeu ele, sem desviar o olhar da parede, mas com um sorriso discreto nos lábios. O simples fato de ouvir seu nome dito daquela forma, grave e suave ao mesmo tempo, a fez estremecer. Arthur trabalhava em silêncio, e Cíntia sentia-se hipnotizada pelo movimento ritmado do pincel. Cada gesto dele era firme, controlado, mas havia algo sutilmente sensual, como se a tinta obedecesse não apenas à técnica, mas a um instinto íntimo e profundo. Na tentativa de quebrar o clima que a sufocava, Cíntia decidiu oferecer-lhe café. Quer fazer uma pausa? Preparei algo fresco. Arthur desceu da escada, limpou as mãos num pano e a seguiu até a cozinha. O ambiente ali parecia ainda mais carregado. O cheiro da tinta, misturado ao aroma do café recém-passado, criava uma atmosfera quase embriagante. Você sempre quis ser pintor? Ela perguntou, entregando-lhe a xícara. Arthur a olhou nos olhos demoradamente. Sempre gostei de transformar espaços. A cor tem poder. Ela muda o que a gente sente. Tomou um gole e continuou. Mas confesso que nem sempre é só sobre paredes. Às vezes, a gente pinta porque precisa esconder o que está dentro. Cíntia engoliu em seco. Era como se aquelas palavras fossem um espelho da sua própria vida. Quantas camadas ela mesma havia pintado sobre seus desejos? Quantos tons neutros havia escolhido para disfarçar o vazio? E você? Ele continuou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Sempre viveu aqui? Sim, ela respondeu, sentindo o coração acelerar. Mas nem sempre me sinto parte do lugar. Arthur ergueu a sobrancelha, curioso, mas não insistiu. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer explicação. Quando voltaram à sala, Cíntia tentou se ocupar com o computador, mas cada vez que Arthur se movia, seus olhos o seguiam involuntariamente. Ele parecia saber disso.
A cada olhar que se cruzava, o tempo parava e o ar se tornava pesado demais. Em um momento, Arthur pediu: "Pode segurar a escada para mim?" Ela se aproximou. O cheiro da tinta misturado ao perfume dele era quase insuportável de tão intenso. Segurou firme a escada e Arthur subiu alguns degraus. Ao esticar o braço para alcançar o canto da parede, sua camisa levantou ligeiramente, revelando parte da pele, quente. Firme. Cíntia desviou o olhar rapidamente, mas não antes de sentir o corpo responder, um arrepio subindo-lhe pela nuca. Quando Arthur desceu, estava mais próximo dela do que deveria. O rosto a poucos centímetros, o olhar cravado em seus olhos. "Obrigado", disse ele, a voz grave, carregada de algo não dito. Cíntia recuou um passo, ofegante, e ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o coração dela não desacelerava. À tarde, enquanto caminhava pelo corredor recém-pintado, Cíntia passou distraída por Arthur, e seus ombros se tocaram. Foi rápido, mas tão carregado de energia que ela teve de se apoiar na parede para não deixar transparecer o que sentia. Arthur parou, virou-se e a olhou intensamente. "Desculpe", disse, mas o tom não era de desculpa e sim de provocação. Ela nada respondeu. Apenas continuou andando, mas sentia o corpo arder em cada fibra. Naquela noite, sozinha no quarto, Cíntia encarou o teto por longas horas. As paredes estavam mudando de cor diante de seus olhos, mas não era a casa que se transformava. Era ela. Arthur estava pintando muito mais do que paredes. Ele estava pintando sua alma, misturando cores que ela não sabia que existiam. E, no fundo, Cíntia já sabia, por mais que tentasse resistir. Estava sendo arrastada para dentro de um quadro proibido, onde cada pincelada era desejo e cada olhar era pecado. O terceiro dia começou com o silêncio de uma casa que parecia suspirar por novidades. Marcelo ainda estava fora, e a ausência do marido tornava o ambiente mais vazio e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Cíntia, sozinha, sabia que não havia ninguém para observar os pequenos gestos que começavam a extrapolar o limite da normalidade. Arthur chegou cedo, trazendo mais latas de tinta e um olhar que parecia carregar segredos não ditos. Ele cumprimentou-a com um sorriso discreto, mas intenso o bastante para fazê-la perder o ar por um instante. "Hoje vamos para o quarto de hóspedes", disse em tom prático. "Certo", respondeu Cíntia, tentando soar firme. Ela o acompanhou até o cômodo. O espaço era menor, mais fechado, e isso fez com que ficassem próximos demais. O ar parecia denso, como se impregnado pela mistura de tinta e desejo. Arthur posicionou a escada, molhou o rolo na tinta azulada e começou a passar sobre a parede com movimentos amplos, seguros. Cíntia sentou-se na cama, observando. Tentou abrir um livro, mas não conseguiu se concentrar. Cada gesto dele parecia pintado especialmente para provocá-la. "Gosta dessa cor?" ele perguntou, sem desviar os olhos da parede. "Sim", disse após pigarrear. "É acolhedora. Uma cor acolhedora pode esconder um mundo de sentimentos", ele disse enigmático. Cíntia sentiu o rosto aquecer. Havia algo no jeito como Arthur falava que parecia ultrapassar a linha entre a conversa profissional e a confissão velada. Em certo momento, ao descer da escada, ele se aproximou dela para pegar o pano no chão. Seus corpos quase se tocaram. Cíntia segurou a respiração, e Arthur também. Foi apenas um segundo, mas o bastante para incendiar os dois. "Desculpe", disse ele com a voz baixa, rouca. Não tem problema", ela respondeu sem conseguir encará-lo por muito tempo. Ao longo do dia, a tensão só aumentava. Cada vez que Cíntia passava pelo cômodo, sentia os olhos de Arthur acompanhando-a. Não eram olhares descarados, mas havia neles uma intensidade que queimava. Ela tentava ignorar, mas o corpo atraía. A respiração acelerava, o coração disparava e a pele parecia clamar por aquele toque proibido. No intervalo do almoço, sentaram-se à mesa. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Arthur finalmente falou. "Você parece inquieta." Cíntia arregalou os olhos, surpresa. "Eu? Não, eu estou bem."
Arthur pousou os talheres, inclinando-se levemente. Às vezes a gente tenta pintar sobre o que sente, mas certas cores insistem em aparecer, mesmo sob várias camadas. Cíntia sentiu o corpo inteiro estremecer. Não sabia se ele falava da parede ou dela. Talvez dos dois. E você? Ela arriscou. Também tem algo escondido sob as camadas? O olhar de Arthur se aprofundou. Todos temos, mas alguns segredos são perigosos demais para serem revelados. Os olhos se encontraram. O tempo parou. A respiração de Cíntia ficou presa na garganta. Por um instante, ela pensou que ele fosse se aproximar, que o inevitável aconteceria ali mesmo. Mas Arthur desviou o olhar e se levantou. Vou voltar ao trabalho, disse a voz firme, mas com um traço de tensão. A tarde passou como um tormento. Cíntia não conseguia pensar em mais nada além do olhar dele, da proximidade, daquilo que ficou suspenso no ar. No final do dia, Arthur recolheu os materiais. Enquanto carregava as latas para fora, Cíntia o acompanhou até a porta. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados. Obrigado pelo café, ele disse. Obrigada pelo trabalho, respondeu num sussurro. Arthur hesitou por um segundo, os olhos fixos nos dela. O mundo parecia se reduzir àquele instante. Mas então ele respirou fundo, desviou o olhar e se despediu. Quando a porta se fechou, Cíntia apoiou-se nela, sentindo o coração disparado. Ela estava à beira de um abismo e sabia disso. Cada gesto, cada palavra, cada olhar de Arthur a empurrava mais para dentro daquele desejo proibido. Naquela noite, em sua cama, sozinha, Cíntia se permitiu admitir. Não era apenas uma atração passageira. Arthur estava pintando dentro dela algo novo, algo intenso, algo perigoso, e pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. O quarto dia começou envolto em um silêncio diferente. O céu estava nublado, prenunciando chuva, e a casa parecia mais escura, como se compartilhasse o segredo que crescia dentro de Cíntia. Marcelo ainda estava fora, viajando a trabalho, e isso deixava o terreno livre para que a proximidade entre ela e Arthur florescesse de forma perigosa. Ao descer as escadas, encontrou-o na sala, ajeitando a escada e preparando as tintas para o corredor principal. Ele ergueu os olhos e, ao vê-la, o sorriso discreto surgiu, acompanhado de um brilho intenso que ela já não sabia como interpretar. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Cíntia, tentando soar natural, mas a voz carregava um tremor. Arthur voltou ao trabalho e ela caminhou até a cozinha. Preparou café, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. Tentava em vão convencer-se de que podia manter as coisas sob controle. No fundo, sabia que estava cada vez mais entregue ao desejo. Enquanto ele pintava, o som das cerdas deslizando pela parede parecia hipnótico. O cheiro fresco da tinta misturava-se ao perfume discreto do homem, criando uma atmosfera quase intoxicante. Cíntia se aproximou para observar mais de perto. Está ficando lindo, disse baixinho. Arthur virou-se devagar, segurando ainda o pincel. Os olhos se encontraram e ele sorriu. A cor certa pode transformar qualquer ambiente, respondeu. Às vezes, até a alma de quem olha, ela prendeu a respiração. Aquelas palavras ecoaram fundo, como se falassem diretamente dela. No fim da manhã, a chuva começou a cair forte. O som das gotas batendo nas janelas criou uma intimidade ainda maior, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Arthur guardou parte dos materiais para evitar que estragassem, e ambos se recolheram na cozinha. Parece que vamos ficar presos por um tempo, disse ele, pegando um copo de água. Não me incomodo, respondeu Cíntia sem pensar. E logo em seguida corou. Arthur a olhou de forma intensa, pousando o copo sobre a bancada. Aproximou-se alguns passos, e Cíntia sentiu o coração disparar. O ar entre eles era pesado, carregado de tensão. Cíntia. Começou ele, mas parou, respirando fundo. Ela não sabia o que dizer. Apenas ficou ali,
Presa no olhar dele, no calor que irradiava de sua presença, o momento foi interrompido pelo som de uma panela caindo na pia. Ambos se assustaram e riram, tentando aliviar o clima, mas a chama já havia sido acesa. Durante a tarde, Arthur trabalhou em silêncio, mas a tensão permanecia. Cíntia, incapaz de se concentrar em outra coisa, observava cada gesto, cada movimento. Quando ele se inclinava para pintar os cantos mais baixos, o corpo dele se curvava próximo ao dela, e a respiração de Cíntia falhava. Em certo momento, ao trocar o balde de tinta, Arthur deixou respingar no chão. "Desculpe", disse, ajoelhando-se para limpar. Cíntia se abaixou também, instintivamente, para ajudá-lo. Seus rostos ficaram próximos demais. Os olhares se cruzaram a centímetros de distância. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Arthur parou, respirou fundo e sua voz saiu rouca. "Eu não devia..." Cíntia fechou os olhos por um instante, o coração martelando no peito. Sentia o calor dele, a eletricidade no ar. Estava a um sopro de distância do abismo. Mas Arthur se levantou de repente, afastando-se. "É melhor eu continuar", disse tentando soar firme. Cíntia permaneceu ajoelhada por alguns segundos, sentindo as pernas tremerem. Queria odiá-lo por recuar, mas ao mesmo tempo sentia alívio. Era cedo demais, perigoso demais. Quando a noite caiu, Arthur recolheu as coisas. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido, carregado. Na porta, antes de sair, ele hesitou. "Até amanhã, Cíntia", disse com um tom que parecia carregar 1000 significados. "Ah, até amanhã", respondeu ela quase num sussurro. Ao fechar a porta, apoiou-se nela novamente como havia feito nos dias anteriores. Mas dessa vez não havia dúvida. Eles estavam se aproximando cada vez mais do limite. No quarto, deitada, Cíntia sentiu o corpo vibrar. Imaginava as mãos de Arthur segurando as dela, sua respiração próxima, o calor da pele. Tentava afastar as imagens, mas elas vinham com mais força, como uma pintura que insistia em surgir sob cada pincelada. E assim, entre o barulho distante da chuva e os ecos de um desejo crescente, Cíntia adormeceu com a certeza de que algo grande estava prestes a acontecer. Arthur estava pintando as paredes de sua casa. Mas, acima de tudo, estava pintando a história mais proibida e arrebatadora de sua vida. A manhã amanheceu clara, mas para Cíntia o dia parecia nublado por dentro. O corpo ainda carregava os ecos da noite anterior com Arthur, cada beijo e cada toque permanecendo gravados em sua pele como se fossem tinta indelével. Mas ao lado da cama, sobre o criado mudo, estava a aliança que havia retirado antes de se entregar ao desejo. O pequeno círculo dourado pesava mais do que chumbo em sua consciência. Marcelo, seu marido, não desconfiava de nada. Ao contrário, naquele mesmo dia acordara mais carinhoso, mais atencioso. Preparou o café da manhã para ela, trouxe flores do jardim e comentou sobre uma viagem que estava planejando para os dois. "Acho que precisamos de um tempo só nosso." "Cíntia", disse com aquele sorriso doce que tantas vezes a confortara. "Talvez uma viagem nos faça bem." Cíntia forçou um sorriso. Parte dela desejava aceitar, embarcar naquela promessa de reencontro conjugal, apagar os rastros da traição. Mas outra parte ardia em silêncio, gritando pelo toque de Arthur, pela sensação de ser desejada, de uma forma que Marcelo já não despertava. Enquanto Marcelo falava sobre roteiros e hotéis, Cíntia apenas fingia atenção, perdida em pensamentos. O coração dela já não batia no mesmo compasso. Mais tarde, no campo onde Arthur trabalhava, Cíntia o encontrou novamente. Tentara evitar, mas o destino parecia zombar dela. Ele estava suado, com a camisa aberta, os músculos à mostra, segurando ferramentas pesadas enquanto reparava uma cerca. Ao vê-la, seus olhos se acenderam como brasa viva. "Pensei que não viria mais", disse, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. "Eu não deveria estar aqui." "Arthur", respondeu nervosa, olhando em volta como se o mundo inteiro pudesse desmascará-la. "Ontem já foi." "Já foi demais." Arthur largou as ferramentas e caminhou em direção a ela.
Seu olhar era firme, mas carregava ternura. Ontem foi verdadeiro, corrigiu. E você sabe disso. Ela sentiu o corpo estremecer. Cada vez que ele se aproximava, parecia perder todas as forças. Arthur tinha um jeito de fazê-la esquecer as obrigações, como se o tempo parasse e só restasse o desejo. Eu sou casada, repetiu, como se fosse uma barreira. Casada, mas infeliz, rebateu ele em tom baixo, aproximando-se até ficar a poucos centímetros de seu rosto. E você não merece viver na prisão de um amor que já não existe. Cíntia respirou fundo, tentando controlar o coração. Queria gritar, correr, mas quando os olhos dele encontravam os seus, não havia fuga possível. Não fale assim de Marcelo, pediu quase em súplica. Ele é um bom homem. Não duvido, respondeu Arthur, tocando suavemente a mão dela. Mas não é ele quem faz você perder o fôlego. Não é ele quem acende esse fogo que você tenta esconder. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer palavra. À noite, Marcelo percebeu o distanciamento da esposa. Está estranha, Cíntia. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, segurando-lhe a mão na mesa de jantar. Ela engoliu seco, incapaz de encarar seus olhos por muito tempo. Não, só estou cansada. Marcelo acariciou sua mão, preocupado. Se for o trabalho ou qualquer outra coisa, você pode me contar. Eu estou aqui. Sempre estive. As palavras dele doíam mais do que qualquer acusação. Marcelo realmente era um homem bom, dedicado. Mas justamente por isso, a culpa de Cíntia era ainda mais devastadora. Naquela mesma noite, deitada ao lado dele, sentiu as mãos do marido a buscarem. Marcelo a beijou com doçura, tentou se aproximar. Por um instante, Cíntia tentou corresponder, mas era como se seu corpo não reagisse. O beijo parecia morno, as carícias mecânicas. O coração dela estava em outro lugar, preso à lembrança de Arthur. Marcelo percebeu a falta de entrega. Recuou deitado de costas. Não sei o que está acontecendo com você. Cíntia, mas eu sinto que estou te perdendo. Essas palavras ecoaram em sua mente por horas. Nos dias seguintes, Cíntia tentou se afastar de Arthur, mas o desejo a puxava como correnteza. Cada vez que o via, o coração acelerava. As mãos tremiam. E quando finalmente não resistiu, encontrou-o novamente no celeiro, longe dos olhares. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para perto. Você não consegue ficar longe de mim, não é? Disse a voz baixa e rouca. Eu tentei, confessou ela com lágrimas nos olhos. Juro que tentei. Arthur beijou-a com força, como se quisesse apagar todas as barreiras. O beijo era urgente, ardente, carregado de tudo o que ela tentava reprimir. Em seus braços, Cíntia se sentia viva, completa, desejada de um jeito que nunca mais experimentara. As mãos dele exploravam sua pele como se pintassem um quadro invisível. Ela se entregava, ofegante, enquanto o mundo ao redor desaparecia. Cada toque era um convite ao pecado, e cada suspiro uma confissão silenciosa. Você é minha, Cíntia, murmurou ele entre um beijo e outro. E um dia vai ter coragem de admitir isso para si mesma. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e se deixou levar, perdida no abismo de sensações. Mas o destino não demora a cobrar caro pelos prazeres proibidos. Naquela tarde, ao voltar para casa, Cíntia encontrou Marcelo no escritório, sentado diante de papéis. Ele parecia tenso. Precisamos conversar, disse ele sem sorrir. O coração dela quase parou. Será que ele sabia? Será que alguém os vira juntos? O que houve? Perguntou, tentando parecer calma. Marcelo suspirou, olhando-a nos olhos. Eu sinto que você está distante. Isso me preocupa. Não sei se é algo que fiz ou se... Fez uma pausa, a voz embargada. Se existe alguém mais, Cíntia congelou. As palavras que mais temia estavam ditas. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Marcelo buscava em seus olhos a confirmação daquilo que não queria acreditar. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O coração acelerava como um tambor de guerra. No fundo, sabia que o segredo não poderia permanecer escondido para sempre.
Mas também sabia que revelar a verdade poderia destruir não só o casamento, mas toda a vida que haviam construído juntos. Entre dois mundos, o da estabilidade com Marcelo e o da paixão avassaladora com Arthur, Cíntia sentia que estava prestes a perder ambos e, naquele instante mais do que nunca, percebeu que a escolha que faria não teria volta. A noite parecia não ter fim para Cíntia. Depois da conversa com Marcelo, as palavras dele ecoavam em sua mente como um martelo incansável. Se existe alguém mais, não era apenas uma desconfiança qualquer. Havia dor em sua voz, quase uma prece por uma negativa que ela não conseguiu dar. Deitada na cama ao lado do marido, ela sentia o corpo imóvel, como se cada músculo estivesse aprisionado pela culpa. Marcelo dormia inquieto, virando-se de um lado para outro, e Cíntia o observava em silêncio, tentando se lembrar da mulher que havia sido no começo do casamento. A jovem apaixonada, cheia de sonhos, que sorria apenas ao ouvir a voz dele. Essa mulher parecia tão distante agora, como se fosse alguém que ela conheceu em outra vida. O coração dela, entretanto, batia no ritmo de outro homem, Arthur, o trabalhador simples, de olhar firme e mãos calejadas, que a fazia se sentir viva de novo. Na manhã seguinte, Marcelo saiu cedo, alegando compromissos de trabalho. Mas antes de sair, fez uma pausa no batente da porta e olhou para ela com um olhar profundo. Eu só quero que seja sincera comigo, Cíntia. Nada dói mais do que a mentira. Ela sentiu o peito apertar. Quase o chamou de volta. Quase confessou tudo ali mesmo. Mas o medo venceu. A vida estável, a segurança, o lar que haviam construído. Tudo isso parecia desmoronar diante da possibilidade de uma confissão. Quando ficou sozinha, não resistiu. Correu até o campo onde sabia que Arthur estaria. A cada passo, sentia o coração pulsar mais forte, como se fosse explodir de tanta expectativa. Encontrou-o perto do celeiro, reparando uma carroça. O sol do meio-dia brilhava em sua pele bronzeada, realçando os músculos tensos do trabalho. Ele levantou os olhos ao vê-la e sorriu. Aquele sorriso que sempre a desmontava. Você veio. Eu não deveria, respondeu ofegante, ainda tentando controlar a emoção. Marcelo está desconfiado. Ele me perguntou ontem se existe alguém mais. Arthur se aproximou devagar, largando as ferramentas no chão. O olhar dele se encheu de desejo e de determinação. E o que você respondeu? Nada, confessou ela, baixando os olhos. Fiquei em silêncio. Arthur levantou-lhe o queixo com delicadeza, obrigando-a a encarar seus olhos. Esse silêncio disse tudo, Cíntia. Você pode tentar enganar o mundo, mas a mim não. Eu sei que você me deseja. Eu sinto isso cada vez que encosto em você. Ela suspirou rendida. Os lábios se encontraram em um beijo urgente, faminto, como se aquele instante pudesse ser o último. O corpo de Cíntia cedia ao dele sem resistência, cada toque, cada carícia, despertando nela o prazer que a consumia por inteiro. Dentro do celeiro, o cheiro de feno misturava-se ao calor dos corpos. O vestido dela foi deslizando pelo chão, e as mãos dele percorriam sua pele como quem descobre um território sagrado. Cada gemido abafado era uma confissão, cada olhar entrelaçado, uma promessa silenciosa. Eu não consigo mais viver sem você, murmurou Arthur, entre beijos quentes em seu pescoço. Preciso que me escolha, Cíntia. Ela fechou os olhos, tentando ignorar as palavras, mas elas se fixaram em sua mente como ferro em brasa. Preciso que me escolha. No fim da tarde, ao voltar para casa, Cíntia encontrou Marcelo sentado na varanda. Ele parecia tranquilo demais, o que a deixou ainda mais nervosa. Fui ao escritório hoje, mas não consegui me concentrar em nada, disse ele com voz calma, mas firme. Fiquei pensando em nós, no que éramos e no que nos tornamos. Cíntia ficou imóvel, sentindo o olhar dele a perfurar. Você mudou, Cíntia. Eu vejo isso todos os dias. É como se uma parte de você estivesse em outro lugar, ou com outra pessoa. Ela tentou negar, mas a garganta parecia travada. Marcelo respirou fundo e completou.
Não quero acreditar nisso, mas se for verdade, me diga agora. Prefiro a dor da verdade à agonia da dúvida. O coração dela disparou. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente. Preciso que me escolha. Mas como escolher? Como trair de vez um homem que sempre lhe fora leal? Como renunciar à paixão que a consumia com Arthur? Ela desviou os olhos, incapaz de responder. Está vendo? Disse Marcelo com tristeza no olhar. Seu silêncio fala mais do que qualquer palavra. Ele se levantou e saiu, deixando-a sozinha na varanda, sufocada pelo peso da culpa. Naquela noite, Marcelo não voltou para casa. Disse por mensagem que precisava de um tempo para pensar. Cíntia chorou em silêncio, sentindo a vida ruir ao seu redor. No dia seguinte, procurou Arthur. Encontrou-o à beira do rio, lavando o suor depois do trabalho. O reflexo da água iluminava seu rosto e, ao vê-la, ele abriu os braços. Ela correu até ele, desabando em lágrimas. Marcelo sabe. Ou desconfia de tudo. Eu não sei o que fazer, Arthur. Ele a envolveu em um abraço apertado, beijando-lhe os cabelos. Então escolha. Escolha o que quer para sua vida. Eu não vou ser sua sombra, Cíntia. Não vou aceitar migalhas de um amor escondido. Ou você me assume ou me esquece, ela o encarou assustada. Você não entende. Marcelo faz parte da minha vida. Tudo o que tenho, construí ao lado dele. Arthur segurou-lhe o rosto com firmeza. Mas o que você sente aqui? Colocou a mão sobre o peito dela. Não foi com ele que você construiu. Foi comigo. O que existe entre nós é real. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O coração estava dividido. Mas a cada vez que sentia os lábios de Arthur nos seus, a balança parecia pender para o lado da paixão. Enquanto isso, Marcelo buscava respostas por conta própria. Passou a observar os movimentos da esposa, a reparar em seus horários, em cada desculpa mal formulada. A desconfiança já havia se transformado em certeza, mas faltavam-lhe provas, e o destino cruel e certeiro não tardou em entregá-las. 2 dias depois, Marcelo retornava para casa mais cedo, quando, ao atravessar o campo, avistou ao longe uma cena que o destruiu por dentro. Cíntia e Arthur, abraçados no celeiro, em um beijo que não deixava dúvidas. O mundo pareceu desabar sob seus pés. O sangue ferveu, o peito explodiu de dor e fúria. Por um instante, pensou em avançar, gritar, exigir explicações, mas permaneceu imóvel, observando de longe. O coração em pedaços. Naquele momento, Marcelo não apenas descobriu a traição, descobriu também que havia perdido a mulher que amava. À noite, quando voltou para casa, Cíntia já o esperava, ansiosa e inquieta. O olhar dele, porém, estava frio, distante. Não precisa mais dizer nada, Cíntia, disse ele antes mesmo que ela abrisse a boca. Eu vi, ela empalideceu, o corpo inteiro gelando. Marcelo... Por favor, eu... Não, interrompeu erguendo a mão. Não quero desculpas. Só quero que me diga uma coisa. Foi amor ou só desejo? A pergunta cortou sua alma, porque no fundo sabia a resposta. Arthur não era apenas um amante. Era paixão, desejo, mas também algo que a completava de uma forma que Marcelo já não conseguia. Cíntia permaneceu em silêncio, e esse silêncio foi a confissão mais cruel de todas. Marcelo respirou fundo, com lágrimas nos olhos. Então é isso. Você já fez sua escolha. E saiu, deixando-a sozinha na sala, perdida entre os cacos de um coração dividido. Naquela noite, Cíntia chorou até não ter mais forças. Sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Marcelo descobrira. Arthur exigia uma decisão. E ela, no meio de tudo, percebia que qualquer caminho escolhido traria dor. O amor proibido havia deixado de ser apenas um segredo arrebatador. Agora era um destino inevitável, e no fundo Cíntia sabia. No próximo passo não haveria mais como recuar. O silêncio daquela manhã parecia ensurdecedor. O vento batia nas janelas da casa, mas nada abafava o peso que pairava no ar. Cíntia caminhava de um lado para o outro pela sala, os olhos vermelhos de tanto chorar. Marcelo havia saído cedo sem dizer para onde ia, e a ausência dele era um castigo cruel.
A mente dela girava em círculos. Lembrava-se do olhar frio dele na noite anterior, da dor estampada em seu rosto, da pergunta que ainda ecoava: foi amor ou só desejo? E o pior, ela não tivera coragem de responder, porque sabia que Arthur não era apenas uma aventura. Arthur, o simples pensamento dele acelerava seu coração. A lembrança do beijo no celeiro, das mãos firmes segurando sua cintura, da forma como a fazia se sentir viva. Tudo isso ardia em sua pele como se ainda estivesse acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Marcelo destruído, o homem que lhe dera estabilidade, carinho e respeito, lhe cortava a alma. Cíntia estava dividida. Mas sabia que, cedo ou tarde, seria obrigada a escolher. Enquanto isso, Marcelo percorria o campo, tomado por uma mistura de raiva e humilhação. As imagens do beijo entre Cíntia e Arthur não lhe saíam da mente. Ele caminhava com passos pesados até encontrar o homem que lhe roubara a esposa. Arthur estava perto do rio, lavando o rosto depois do trabalho. Ao ver Marcelo se aproximar, seu semblante mudou. O silêncio foi quebrado apenas pela voz firme do marido traído. Precisamos conversar. Arthur ergueu o olhar, mas não demonstrou medo. Pelo contrário, manteve a postura ereta, como quem estava pronto para o que viesse. Eu já imaginava que esse momento chegaria. Marcelo respirou fundo, tentando controlar o ímpeto de simplesmente partir para cima dele. Você destruiu meu casamento. Você roubou a mulher que eu amo. Arthur deu um passo à frente, encarando-o de igual para igual. Não roubei nada. Cíntia não é um objeto, Marcelo. Ela me procurou porque estava sufocada. O que temos nasceu daquilo que ela sente, e não de algo que eu forcei. Aquelas palavras foram como facadas. Marcelo cerrou os punhos. Então você admite. Admitiu que se deitou com a minha mulher, que envenenou o coração dela contra mim. Arthur não recuou. Eu admito que a amo. E admito também que ela nunca será feliz, vivendo numa mentira. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado. Marcelo tremia de raiva, mas também de dor. No fundo, sabia que Arthur tinha razão em parte. O afastamento de Cíntia já vinha de antes, e ele não soubera enxergar. Você pode ter o corpo dela, disse Marcelo, com a voz embargada, mas nunca vai ter a história que construímos. Nunca vai ter os anos, os sonhos, as lembranças. Arthur baixou os olhos por um instante, mas depois voltou a encará-lo. Talvez não, mas o presente dela está comigo. E é isso que importa agora. Marcelo virou as costas, incapaz de continuar ouvindo. O coração estava em frangalhos, mas havia algo dentro dele que ainda se agarrava a Cíntia. Ele não desistiria sem lutar. À tarde, Cíntia caminhava pelo campo quando avistou os dois homens de longe, discutindo. Seu coração disparou. Correu até eles, tentando intervir. O que está acontecendo? Perguntou ofegante com os olhos arregalados. Marcelo virou-se para ela com um olhar cheio de mágoa. Pergunte ao seu amante. Ele não esconde mais nada. Cíntia sentiu o chão sumir sob seus pés. Olhou para Arthur, que permanecia firme, e depois para Marcelo, que parecia despedaçado. Marcelo, eu nunca quis te machucar, disse ela, com lágrimas escorrendo. Eu tentei resistir, juro que tentei. Mas eu não consegui. As palavras caíram como pedras. Marcelo fechou os olhos, respirando fundo, e murmurou. Então é verdade. Arthur se aproximou e colocou a mão na cintura dela, em um gesto instintivo de proteção. Cíntia precisa ser livre para escolher, disse ele olhando para Marcelo. E essa escolha não pode mais ser adiada. Cíntia tremia, sentindo-se entre dois mundos. O marido que lhe dera estabilidade, o homem que lhe prometera segurança, e o amante que despertara sua paixão, seu corpo, seu coração. Marcelo se aproximou dela, segurando suas mãos. Eu ainda te amo, Cíntia. Apesar de tudo, eu te amo. Se você quiser voltar, se quiser lutar pelo que temos, eu estou disposto. Mas preciso que seja sincera. Arthur apertou a cintura dela como se tivesse medo de perdê-la naquele instante. E eu não posso mais viver às escondidas. Se você me quiser, Cíntia, será para valer. Não como um segredo, mas como a verdade da sua vida. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu não
Eu não sei o que fazer, confessou, a voz falhando. Os dois homens a encaravam, cada um esperando uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Naquela noite, Cíntia não conseguiu dormir. Marcelo dormia em outro quarto, em silêncio absoluto. Arthur havia voltado para a cabana, também em espera. E ela sozinha encarava o teto, revivendo cada momento, cada toque, cada palavra. De repente levantou-se, incapaz de suportar o peso da indecisão. Saiu pela porta em direção ao campo, guiada apenas pela luz da lua. Encontrou Arthur sentado na frente do celeiro, olhando as estrelas. Ao vê-la, ele se levantou. Cíntia. Ela correu para seus braços, beijando-o com desespero, como se buscasse respostas naquele abraço. Os corpos se fundiram em um frenesi de desejo, como se fosse a última vez. No chão de feno, entre gemidos abafados, ela se entregou por completo, esquecendo o mundo lá fora. Eu não consigo ficar longe de você, confessou, ofegante, com os olhos marejados. É como se você fosse parte de mim. Arthur a envolveu com força, beijando cada centímetro de sua pele. Então fique. Não lute mais contra o que sente. Ela fechou os olhos, deixando-se perder nos braços dele. Mas no fundo, sabia que ainda havia uma decisão a ser tomada. Marcelo não merecia ser deixado no escuro. A verdade precisaria vir à tona. E com ela o fim de uma vida e o início de outra. Quando voltou para casa, perto do amanhecer, encontrou Marcelo sentado na varanda. Ele não havia pregado os olhos. Ao vê-la entrar, percebeu tudo. O silêncio entre eles foi mais doloroso do que qualquer palavra. Então foi isso, disse ele com a voz quebrada. Você passou a noite com ele. Cíntia sentiu o coração despedaçar. Queria negar, mas não havia mais como. Marcelo, eu... Não precisa dizer nada, interrompeu ele, levantando-se. Você já me respondeu. Ele saiu sem olhar para trás. Cíntia caiu de joelhos, chorando em silêncio. A decisão parecia ter sido tomada por seus próprios atos. Mas será que estava pronta para lidar com as consequências? O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados, mas dentro da casa a atmosfera era cinzenta, pesada. Cíntia estava sentada à mesa, as mãos tremendo sobre a xícara de café intocada. Marcelo havia saído ao amanhecer sem dizer para onde ia. O silêncio dele era um castigo que ela não sabia suportar. Cada segundo parecia uma eternidade. O peito ardia de culpa, de desejo, de confusão. Ela sabia que não podia mais fugir. O que acontecera na noite anterior com Arthur havia selado algo dentro dela, mas também deixado cicatrizes abertas demais para ignorar. Do lado de fora, o som dos cascos de um cavalo se aproximou. Cíntia correu até a varanda e viu Marcelo desmontar. Ele parecia exausto, o rosto abatido, os olhos vermelhos. Aproximou-se lentamente, como quem carregava o peso do mundo. Precisamos conversar, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Cíntia apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. Entraram na sala. Marcelo permaneceu de pé, andando de um lado para o outro. Eu passei a noite inteira pensando, começou ele. Pensando em nós, em tudo que construímos, em tudo que eu achei que tínhamos. E quanto mais eu pensava, mais me doía saber que você não estava do meu lado. Ela engoliu em seco, as lágrimas já marejando. Marcelo, eu nunca quis te ferir. Nunca. Mas eu não consigo negar o que sinto. Ele parou, fitando-a com intensidade. Então é isso? Você o ama? O silêncio de Cíntia respondeu antes dela abrir a boca. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Amo. As palavras pairaram no ar como um golpe final. Marcelo fechou os olhos como se tivesse levado uma facada. Eu lutei contra isso, continuou Cíntia, a voz embargada. Mas cada vez que eu tentava me afastar de Arthur, era como se algo dentro de mim morresse. Ele me trouxe de volta coisas que eu nem sabia que ainda existiam. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a dor que o sufocava. Então não há mais nada que eu possa fazer. Não diga isso. Ela tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão, afastando-a. Não,
Eu preciso ouvir isso de você, Cíntia. Preciso saber se acabou. Ela fechou os olhos e com um fio de voz respondeu: acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo levou as mãos ao rosto, respirando fundo, e por um instante pareceu que desmoronaria, mas depois se recompôs, erguendo a cabeça com uma dignidade dolorosa. Eu vou embora, disse com firmeza. Não posso ficar aqui vendo você com ele, mas saiba de uma coisa, eu nunca deixei de te amar. E talvez nunca deixe. Sem esperar resposta, ele saiu, montou no cavalo e partiu. Cíntia correu até a varanda, gritando o nome dele, mas já era tarde. Marcelo desaparecia pelo horizonte, levando consigo os anos de vida que compartilharam. O coração dela se partiu em 1000 pedaços, mesmo sabendo que havia escolhido Arthur. No fim da tarde, Arthur encontrou Cíntia ainda chorando. Ao vê-lo, correu em sua direção, jogando-se em seus braços. Ele foi embora, soluçou. Eu destruí tudo, Arthur. Ele a abraçou forte, acariciando seus cabelos. Não, Cíntia. Você apenas escolheu. E agora precisamos viver com essa escolha. Ela ergueu os olhos para ele, procurando força naquele olhar. Eu tenho medo. Medo de me arrepender. Medo de nunca conseguir me perdoar pelo que fiz com Marcelo. Arthur segurou seu rosto com delicadeza. O amor verdadeiro sempre exige sacrifícios. O que importa é que você seguiu seu coração. Beijaram-se com intensidade, como se aquele gesto fosse uma promessa de recomeço. Mas a sombra da culpa ainda pairava. Os dias seguintes foram de adaptação. Cíntia e Arthur passaram a viver juntos, entregando-se ao amor sem esconderijos, mas sempre havia uma melancolia nos olhos dela. À noite, quando se deitava nos braços dele, lembrava-se do vazio que deixara em Marcelo. Arthur percebia, mas não cobrava. Apenas a amava em silêncio, esperando que o tempo cicatrizasse as feridas. Cíntia tentava acreditar nisso, mas o coração humano não obedece à lógica. Um mês depois, Cíntia recebeu uma carta. O coração disparou ao ver o remetente, Marcelo. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. Cíntia, espero que esteja bem. Eu decidi partir. Não sei ainda para onde, mas preciso recomeçar longe daqui. Levo comigo as lembranças do que vivemos, e apesar de toda a dor, não guardo ódio de você. Apenas peço que seja feliz, seja lá com quem escolher estar. Talvez um dia eu consiga me curar. Marcelo. As lágrimas caíram sobre o papel. Arthur encontrou-a chorando e leu a carta em silêncio, depois a abraçou. Ele te amava de verdade, disse com um tom sereno. Eu sei, murmurou ela soluçando. E eu também o amei. Só que de uma forma diferente. Arthur a beijou na testa, compreendendo a profundidade daquela dor. O tempo passou, e aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. O amor entre Cíntia e Arthur floresceu, intenso, cheio de paixão e ternura. Trabalhavam juntos, sonhavam juntos, viviam cada momento como se fosse único. Mas dentro de Cíntia havia sempre uma cicatriz que jamais desapareceria. Ela aprendera que toda escolha carrega um preço. Amava a Arthur profundamente, mas parte dela sempre se lembraria de Marcelo. E talvez fosse assim para sempre. Um coração dividido que escolheu a intensidade de uma paixão avassaladora, mas que nunca deixou de carregar as marcas de um amor sereno que se perdeu. Numa tarde de verão, Cíntia estava sentada com Arthur à beira do rio, observando o pôr do sol. Ele segurava sua mão com firmeza e ela apoiava a cabeça em seu ombro. Se arrepende? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela pensou por alguns segundos e respondeu com honestidade. Não, eu sofri, machuquei e perdi, mas eu segui meu coração. E mesmo com toda a dor, eu sei que estou onde devo estar. Arthur a beijou suavemente e ela sentiu uma paz estranha invadir sua alma. Talvez o amor fosse mesmo isso, uma mistura de dor e felicidade, de perdas e ganhos.
E ela havia feito a sua escolha. No fundo, sabia que nunca seria completamente inteira, mas era ali, ao lado de Arthur, que encontrara a chama que a fazia viver. E assim, com o coração marcado, mas entregue, Cíntia seguiu em frente.